E aí, meus netinhos? O vovô quer falar com vocês hoje a respeito de questionamento, né? A gente é muito condicionado, muitas das vezes, a não perguntar as coisas, não questionar. Talvez o pai ou a mãe de vocês fale assim, ai, negócio de tanta pergunta, menino. Negócio de tanta pergunta, sei o que quer saber de tudo, sei o que acaba, vai podando, podando, podando. E isso acaba limitando, né, a capacidade do homem, quando eu falo homem, do ser humano de forma geral, no questionamento e aceitar muita coisa sem perguntar. E a dica, o ensinamento que o vovô quer deixar para vocês hoje, ao perguntar, falando em questionar, quer perguntar, é que vocês questionem as coisas na vida de vocês. Será que isso é certo mesmo? Será que esse é o melhor caminho? Vocês não aceitem, principalmente as coisas que vêm de fora, de terceiro, assim, e abracem como ideia absoluta, né? Então, nós aprendemos várias coisas no nosso livro de história sobre o nosso país, por exemplo. Nós sabemos que vocês já devem ter aprendido isso na escola, que o nosso país ele foi colonizado por Portugal. Logo, quem é que conta a nossa história? Quem é que conta a história do Brasil? É Portugal. Então, muitas das vezes eu já parei para me questionar: será que a história do brasileiro é realmente como Portugal está contando? Porque Portugal conta a história que veio aqui e que, tipo assim, chegou e tomou de assalto. Mas agora raciocina comigo, vamos ter um raciocínio, um pensamento lógico. Será que seria muito fácil para um povo estranho? Porque quando fala caravela, fala barco, embarcação, a gente pensa em coisas grandonas. Mas não era grande, gente. Não era grande, né? Essas embarcações. Não existia tecnologia, mão de obra para produzir essas coisas gigantescas naquela época, né? Então, imagina, esse povo chega aqui contra os índios e aí não falam a mesma língua, eles não conhecem o nosso território cheio de perigos, desconhecidos por eles, né? Animais selvagens, animais peçonhentos, venenosos por aí. Então, você acha que eles chegariam aqui, assim, tomariam de assalto com tanta facilidade? É uma pergunta. É uma pergunta. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Então eu acho que esse povo chegou aqui, eles se introduziram no meio da hospitalidade brasileira, ali através dos índios, e o que houve foi um golpe, né? Foi tipo um golpe de Estado ali. Aprenderam, estudaram o terreno, o território, as fraquezas do inimigo, uma espécie de quase um cavalo de Troia, né? Então, enfim, e existem várias outras coisas que são questionáveis na nossa história. Na nossa história como país, na nossa história como nação e na nossa história como na nossa própria vida, né? Então, o ensinamento que o vovô quer deixar para vocês hoje é isso: questionem. Por que disso? Por que disso? Querem ouvir uma história também bastante interessante a respeito de questionamento? Um casal, o novo, né, acabou de se casar e o rapaz gostava muito de comer o peixe frito e o peixe inteiro. Só que a esposa sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe. E ele, poxa, velho, por que você corta? Eu gosto tanto de comer o peixe inteiro, tal, de ver o peixe ali completo no prato, ou na assadeira, para eu ir cortando e comendo ali as partes que eu desejo. E a esposa responde para ele: ô meu filho, eu não sei, foi assim que eu aprendi com a minha mãe. Ela sempre me ensinou a cortar a cabeça e o rabo do peixe para fritar. E aí, não satisfeito, ele vai perguntar à sogra: minha sogra, por que a senhora ensinou a minha esposa a cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou: meu filho, eu não sei, eu aprendi assim com a mamãe. E assim eu ensinei para ela também. E ele, não satisfeito, ele vai procurar saber da mãe da sogra, da avó da esposa, né? E aí, minha senhora, por que
a senhora ensinou, a sua filha que ensinou para minha esposa a cortar a cabeça e o rabo do peixe na hora de fritar. Nenhuma delas souberam me explicar. Eu gosto de comer o peixe inteiro. E sabe qual foi a resposta que ele obteve? Ô, meu filho, sabe o que é que acontecia? Naquela época, era uma época muito difícil. Então, assim, época de pouco dinheiro, e a assadeira era oh meu Deus, a fritadeira, a panela era muito pequenininha. E não dava para colocar o peixe inteiro para fritar, né? Então a gente tinha que cortar a cabeça e o rabo para caber dentro da frigideira. Foi sério isso. Então por aí vocês já entendem. Se a gente não questiona as coisas, a gente tem uma tendência muito grande a continuar a perpetuar algo que talvez não faça mais sentido para o meu, para o seu contexto. Talvez, nesse caso, não tinha nada de errado em cortar a cabeça e o rabo do peixe, só questão de preferência. Mas poderia ser algo errado, algo prejudicial para a vida desse casal, dessas pessoas, né? Então, para vocês verem o quão o questionamento em nossas vidas é benéfico. Por que eu tenho que cortar? Por que minha mãe cortava? E por que eu tenho que cortar? Por que eu tenho que fazer assim também? Às vezes o pai de vocês ou a mãe fala alguma coisa, faz isso. Meu pai, por quê? Você poderia me explicar o porquê? Minha mãe, por quê? Pode ser que haja uma situação assim, menino, eu tô mandando, tem que fazer e tal. Se houver essa situação, o mais correto é obedecer. Mas não percam essa essência dentro de vocês de procurar saber. Se o pai de vocês e a mãe de vocês não responder, procure saber do professor. Procura saber de alguém mais velho, de confiança, algum outro parente, seu tio, sua tia, sua avó. Alguém vai responder para vocês o porquê daquilo que vocês querem saber. Mas questionem, sejam pessoas questionadoras, né? Que com certeza a vida para vocês vai ser muito mais esclarecida. Tá certo? Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo.